Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Vamos unir-nos com a igreja neste dia, desde este lugar, rezando pelas vocações neste domingo do Bom Pastor. Irmãos e irmãs, reunimos-nos hoje para, como igreja, estar na presença de Cristo quando celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Como só conhecemos a voz do bom pastor de nossas vidas, sintamos-nos chamados e respondamos a Ele com fidelidade e generosidade. Cantemos. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coloquemo-nos, irmãos e irmãs, na presença real do Mestre e Senhor Jesus Cristo, confiantes de ouvir e acolher seu chamado a cada um de nós. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência, tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, Senhor, neste lugar. Graças e louvores sejam dados em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Passamos neste momento um momento de silêncio, deixando que o bom Deus fale ao nosso coração e também pedindo a graça e a capacidade de poder escutar no nosso coração a voz do nosso pastor que nos chama.
O bom pastor é o Senhor ressuscitado. Sua palavra nos inspira confiança e perseverança no caminho. Ele está conosco, não nos abandona a nossa sorte, pois é fiel para sempre. Ouçamos a palavra do Senhor, que ela toque nosso coração e nossa vida. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança destes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as
felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me caminha. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco postraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui nesta hora santa vocacional, em comunhão com toda a Igreja de Santo André, que nos convida para rezar de maneira especial dentro do ano vocacional. Vivemos um momento de tantas turbulências, como nós escutamos no Evangelho, ventos contrários, ventos que nos assustam. Às vezes parece que estamos afundando, mas não podemos esquecer nunca
que Cristo, bom pastor, sempre vai ficar na nossa frente para poder ajudar-nos. Neste momento, gostaríamos ou somos convidados a rezar para que Deus continue suscitando vocações no meio das famílias da nossa comunidade. Temos a graça de ter alguns seminaristas, temos a graça de ter algumas meninas também que estão fazendo experiência missionária. Somos abençoados. Não podemos lamentar-nos da falta de vocações quando a nossa comunidade está produzindo timidamente, mas está produzindo frutos. Isso para nós é um desafio. Precisamos continuar rezando, primeiro por eles que já estão no caminho, para que continuem perseverando, e segundo, para que Deus possa suscitar novas vocações, especialmente a vida sacerdotal e religiosa do meio da nossa comunidade. Não tenhamos medo de rezar para que Deus possa nos dar um consagrado, uma consagrada ou um sacerdote dentro da nossa família. Rezemos para que seja feita sempre a vontade de Deus. O Evangelho inicia dizendo que Jesus estava sozinho na montanha. Momento de intimidade com Deus Pai era aquilo que permitia depois descer para poder anunciar a missão. Que este momento em que nós estamos aqui na montanha, na intimidade com Ele, nos ajude a confiar-nos nele, mas também a continuar acreditando na sua paternal companhia, Ele que é o bom pastor, Ele que suscita vocações e Ele que nos chama a cada um de nós a dar vida e a formar parte desse grande corpo que é a Igreja. Vamos então, num momento de silêncio, rezar pelas vocações, mas também pela minha vocação, pela vocação de cada um, para continuarmos fazendo esta tarefa e esta missão que o Senhor iniciou através do seu Filho, bom pastor. Francisco, por ocasião do aniversário da morte do santo cura de Ars, dedicou uma carta aos sacerdotes, onde ele tirou a inspiração para esta mensagem. Nela elencou 4 palavras-chave: tribulação, gratidão, coragem e louvor, para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério e que poderiam ser dirigidos ao povo de Deus. Meditemos alguns trechos da carta do Papa Francisco. Depois da multiplicação dos pães, Jesus manda aos discípulos subir para o barco e seguir à sua frente para outra margem, enquanto ele despedia o povo. De fato, o barco da nossa vida avança lentamente, sempre preocupado à procura de um local fortunado de atracagem, pronto a desafiar os riscos e as conjunturas do mar, mas desejoso também de receber do timoneiro a orientação
que o coloque finalmente na rota certa. Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas ilusões em vez de seguir o farol luminoso que o conduz ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades, dúvidas e medos. Assim acontece também no coração dos discípulos, que, chamados a seguir o Mestre de Nazaré, têm de se decidir a passar a outra margem, optando corajosamente por abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do Senhor. Esta aventura não é tranquila. Cai a noite, sopra o vento contrário, o barco é sacudido pelas ondas e há o risco de sobrepor-se o medo de falhar e não estar à altura da vocação. Mas na aventura dessa travessia nada fácil, o Evangelho diz-nos que não estamos sozinhos. Quase forçando a aurora no coração da noite, o Senhor caminha sobre as águas tumultuosas, convida Pedro a vir ao encontro dele sobre as ondas e salva-o para que quando o vê afundar. Finalmente, sobe para o barco e faz cessar o vento. Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só aos nossos esforços. É o Senhor que nos indica a margem para onde ir e ainda antes disso, dá-nos a coragem de subir para o barco. E Ele, ao mesmo tempo que nos chama, faz-se também nosso timoneiro, para nos acompanhar, mostrar a direção, impedir de encalhar nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes até de caminhar sobre as águas tumultuosas. Te abrigastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Toda vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro. Talvez mesmo quando o nosso barco estava à mercê da tempestade. Quando os discípulos veem aproximar-se Jesus, caminhando sobre as águas, começam a pensar que se trata de um fantasma e assustam-se. Mas Jesus imediatamente os tranquiliza. Coragem, sou eu, não temais. Esta é precisamente a segunda palavra que gostaria de vos deixar. Coragem. Frequentemente, aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós,
são os fantasmas que pululam nos nossos corações. Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura para abraçar um estado de vida, como o matrimônio, o sacerdócio ordenado, a vida consagrada, muitas vezes a primeira reação é constituída pelo fantasma da incredulidade. Não é possível que esta vocação seja para mim. Trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isto? E pouco a pouco avolumam-se em nós todas aquelas considerações, justificações e cálculos que nos fazem perder o ímpeto, confundem-nos e nos deixam-nos paralisados na margem de embarque. Julgamos ter sido um erro não estar à altura, ter simplesmente visto um fantasma que se deve afugentar. O Senhor conhece os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do nosso coração, e por isso nos tranquiliza. Não tenhas medo, eu estou contigo. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Na carta aos presbíteros, falei também da tribulação. Toda vocação requer empenhamento. O Senhor chama-nos porque nos quer tornar como Pedro, capazes de caminhar sobre as águas. Isto é, pegar na nossa vida para colocar ao serviço do Evangelho. Porém, sentimos desejo e ardor, e ao mesmo tempo, vemo-nos marcados por fragilidades e temores. Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que nos esperam, ou das adversidades que surgirão, bem depressa desviaremos o olhar de Jesus. E como Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo contrário, a fé permite-nos caminhar ao encontro do Senhor ressuscitado e vencer as próprias tempestades. Pois Ele estende-nos a mão quando, por cansaço ou medo, corremos o risco de afundar e dá-nos o ardor necessário para viver a nossa vocação com alegria e entusiasmo. Por fim, Jesus sobe para o barco, cessa o vento e aplacam-se as ondas. É uma bela imagem daquilo que o Senhor realiza na nossa vida e nos tumultos da história. Ele ordena aos ventos contrários que se calem, e então
as forças do mal, do medo, da resignação deixam de ter poder sobre nós. Na vocação específica que somos chamados a viver, estes ventos podem debilitar-nos. Penso em quantos assumem funções importantes na sociedade civil, nos esposos, e de modo especial penso nas pessoas que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade dos nossos tempos, o medo do futuro. Coragem, não tenhais medo. Jesus está ao nosso lado, e se o reconhecermos como o único Senhor da nossa vida, Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. Esta é a última palavra da vocação e pretende ser também o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima. Agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre ela, superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Confiantes no amor misericordioso do Senhor, apresentemos a Ele as nossas preces. Queremos, antes de fazer as preces que a Diocese nos propõe, elevar as orações por todos aqueles que estiveram presentes ou que estão ligados junto conosco neste momento. Pedimos de maneira especial pela alma de Celso Lencini, que faleceu hoje. Rezamos por um dia de falecimento
de Francisco Xavier de Souza. Érica pede pela conversão de Tiago para que possam unir-se em matrimônio. Rezamos por ele e por todas as famílias que buscam também regularizar-se e encontrar em paz. Kátia pede pela saúde de Frani, de Irani Oliari da Costa, que está na UTI. Luísa pede pela saúde de Marina de Andrade, que está internada. Rezamos também por Dona Adair Matei de Oliveira, que faleceu nesses momentos. Sabemos que era alguém da nossa comunidade, que estava aqui no coral e que serviu também como ministra do Santíssimo Sacramento. Colocamos e confiamos a sua pessoa nas mãos da misericórdia de Deus e nos sentimos todos como família também unidos em oração. Que Deus lhe conceda o descanso eterno e a família também possa lhe dar a força neste momento de separação. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, olhai por todos os clérigos da nossa diocese, para que na alegria do ressuscitado, presente na Eucaristia, possam encontrar motivo, sustento e refúgio para seguirem no caminho de Cristo. Nós vos pedimos cantando. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Senhor, por todos os consagrados e consagradas, para que, atentos à voz do Pai, possam ter força e coragem para a renovação, nós os pedimos cantando. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Senhor, por todos os leigos e leigas, especialmente os agentes do SAVE, para que na vivência da igreja doméstica transmitam e enxerguem a presença do ressuscitado uns nos outros, rezemos ao Senhor, nós os pedimos cantando. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários
profissionais da saúde, trabalhadores dos serviços essenciais, enfermos e aqueles em situação de sofrimentos emocionais, para que nesse tempo de pandemia encontrem esperança, saúde e força em Ti. Nós os pedimos cantando. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Senhor, que neste ano vocacional diocesano, através de nossas orações, nossa igreja particular colha grandiosos frutos vocacionais. Vos pedimos ainda paz e proteção aos agentes paroquiais e diocesanos do SAVE. Confiantes, rezemos juntos. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Pai de amor e de bondade, ouvi e atendei esses nossos pedidos, para que alcancemos por vossos dons os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos chama, mesmo na tribulação, nos acompanha e nos envia para irmos com coragem anunciar e louvar seu reino. Acolhamos com gratidão a bênção de Deus. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplementos, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Graças e louvores sejam dados em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua grande e imaculada Conceição. Bendita seja a sua grande e imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Papa Francisco, sobre o nosso Bispo Pedro, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, esta diocese de Santo André, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram nas nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. antes do canto final, agradecer a presença de todos aqueles que nos acompanharam, lembrando que nunca devemos de desistir de pedir a Deus pelas vocações. Que Deus nos conceda santos pastores, mas também que possa suscitar sempre novas vocações para a Igreja, para o mundo, para poder continuar sempre confiantes neles. Vamos então permanecer na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um e obrigado por estarem juntos. Cantemos. Leva alegria onde os homens necessitem.